Bom dia! Vamos começar a nossa 23ª aula hoje. Vamos falar então sobre os elementos e os fatores do clima. O primeiro deles, a temperatura então. Bom, a temperatura é a quantidade de calor de uma região. E lembrando que a influência da radiação solar também vai determinar a temperatura desta região, ou seja, com relação ali à latitude, né? Quanto mais próximo estiver da linha do Equador, será mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, será mais frio. Então, o Brasil, por exemplo, ele se encontra próximo à linha do Equador, por isso que o Brasil é quente. Os Estados Unidos já está mais próximo, mais afastado da linha do Equador, então mais frio. E nós temos também a corrente de convecção em lugares frios, né? Que é aquele processo. Ar quente sobe e o ar frio ele desce, né? O ar quente é mais leve, ele sobe, o ar frio mais pesado, então ele desce. A umidade. Bom, a umidade é a quantidade de vapor lá na atmosfera. E essa troca de umidade que ocorre entre a superfície terrestre e a atmosfera, ela ocorre em 3 fases: a evapotranspiração, a condensação e a precipitação. Então, vamos ver aqui, a evapotranspiração é a perda de água do solo e das plantas através da transpiração. Perdem esta água ela se transforma em vapor, né? Então, através da transpiração das plantas, esta água evapora e também os rios, né, águas dos rios, mares, eles também evaporam. Então, este processo é chamado de evapotranspiração. Condensação. Então, houve a evaporação, né? E com esta evaporação, quando esta água em forma de vapor chega numa temperatura mais baixa, ela sofre a condensação. Então, ela deixa de ser vapor e volta a ser líquido. Bom, as nuvens elas se formam pela aproximação dessas gotículas de água que são tão pequenas que elas ficam flutuando, né? E, por exemplo, forma a neblina. Mas quando essas gotículas de água elas se juntam, elas vão ficando maiores, mais pesadas, e aí elas caem em forma de chuva, ou de neve, ou de granizo. Aí a gente chama de precipitação, certo? Então, essa precipitação é a liberação da água pelas nuvens, que pode ser em forma de chuva, de neve ou de granizo. Bom, a precipitação, então, a chuva, né? Ocorre a chuva quando a temperatura ela é uniforme, ela está acima de 0, então uma temperatura que não é fria, então cai água normal, chuva, água normal. A neve é quando a temperatura ela está abaixo de 0, então esta água ela vai cair em forma de cristais, né, de gelo. E quando nós temos aqui a água ela começa líquida e aí ela encontra uma temperatura abaixo de 0, ela vai congelar e ela cai em forma então de gelo. Tá? Ela está vindo líquida, encontra uma camada fria e ela cai então em forma de gelo, que é o granizo. Pressão atmosférica. Bom, a pressão atmosférica é a força, né, exercida pelo ar em uma determinada região. Então, a variação da pressão ela movimenta o ar. Então, o ar se movimenta devido à mudança da pressão do ar atmosférico, da pressão atmosférica, né? Que é onde surge o vento, por exemplo. Em temperaturas mais elevadas, a massa gasosa ela se dilata, ela aumenta então de volume, diminui a densidade e o ar aquecido então ele sobe. E o resfriamento, a massa gasosa ela diminui o tamanho, ela aumenta a densidade e aí o ar frio desce. Então é aquele processo, né?
ar quente fica leve e sobe, ar frio pesado ele desce. Que são as zonas de alta pressão, que a gente chama fria, e de baixa pressão, quente. Bom, como é que essas nuvens então vão se formar então? Nós temos aqui a primeira que é por convecção. Então, o Sol, ele aquece a superfície do planeta, que aquece o ar da atmosfera. Esse ar, ele sobe. Então, esse ar, ele sobe, ele se condensa. E aí, ele atinge uma temperatura mais baixa e ele elimina, então, a água, né, líquida. A convergência, vamos ver, está aqui mais abaixo, aqui, né, convergência de ar. Então, é quando dois fluidos de ar vindo de direção diferente, eles se encontram, né, sobem e aí formam as nuvens que vão eliminar a chuva. Aí nós temos também a topografia que é aqui, né? A topografia, ela pode forçar o ar da atmosfera a subir, né? A montanha ou cadeias de montanhas fazem isso. Depois que esse ar ele vai para a temperatura mais baixa, ele forma então as nuvens. E nós temos então aqui o encontro de duas massas, né, de ar de temperatura diferente. Então, o ar frio e o ar quente. Então, ao avançar sobre a massa de ar quente, a massa de ar frio, ela força o ar quente a subir, formando então as nuvens. Então, são essas quatro formas. A circulação, então, atmosférica é um movimento, né, de grande escala atmosférica, através do qual o calor ele é distribuído pela superfície da Terra. Então, é a distribuição do calor na superfície da Terra. Né? As zonas de baixa pressão, por exemplo, o ar ele é menos denso, então a tendência é subir. E as zonas de alta pressão, então o ar ele é mais denso, a tendência então é ele baixar. É aquele processo novamente. Ar quente sobe, ar frio desce. Então, aqui nós temos o planeta, né? O que está em vermelho representa quente, o que está azul representa frio. Aqui do lado vocês têm esse processo, ó. Frio sobe, quente desce, né? Frio sobe, quente desce. E aí nós temos aqui os tipos de ventos que ocorrem nessas regiões, então. Mas o importante para vocês entenderem é essa circulação aqui. As correntes oceânicas, então, né, as correntes oceânicas são imensas porções de água que se deslocam dos mares e dos oceanos. E isso influencia no clima dessas regiões, porque eles transportam umidade e calor. Bom, esse movimento, né, dessas correntes oceânicas, tem a influência da rotação da Terra, a densidade da água e os tipos de bacias oceânicas. Por exemplo, as correntes vindas de água fria, ela predomina clima seco. Se são correntes de água quente, predomina climas úmidos. Então, aqui nós temos, né, o planeta Terra. O que está em vermelho representa, então, as quentes, né? E os que estão em azul representam, então, o frio. Tá? As correntes marítimas quentes, elas são correntes marítimas superficiais, então é a parte superior. E as frias são correntes marítimas mais profundas que ocorrem. Vocês têm aqui uma atividade na apostila, na página 47, a questão 1, página 48, a questão 7A e B. Uma boa aula e que Deus abençoe vocês. Um beijo.